Uma das maiores controvérsias envolvendo os adventistas é a alegação de que os adventistas sejam de fato legalistas. E nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu começar esse assunto, eu preciso convidar você a conhecer mais desse canal, acompanhando as nossas playlists e vendo especialmente os últimos vídeos que foram postados por aqui. Aí dá para ter uma ideia do que o canal trabalha, quais são as nossas temáticas, aquilo que a gente tem dado mais ênfase, e sem dúvida você vai encontrar muita coisa boa. Também aproveite para deixar aqui o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao tipo de conteúdo que a gente faz por aqui. Dito tudo isso, então eu falo sobre legalismo. Essa alegação de que adventistas sejam legalistas é muito antiga. Especialmente no começo do movimento, muitos outros cristãos reagiram aos adventistas, especialmente por sua ênfase em guardar a lei de Deus, a sua insistência em dizer que os 10 mandamentos ainda eram válidos. Outra coisa que também chamou a atenção aqui no contexto do Brasil, onde já haviam, desde a chegada do adventismo, algumas denominações cristãs bem tradicionais. E aí, o mesmo quadro de acusações, de polêmicas, se reproduziu também em território nacional. De uns anos para cá, a gente percebe que não só os evangélicos têm atacado os adventistas com respeito a essa questão do legalismo, mas dentro da própria igreja adventista, alguns membros acabam acusando a igreja no mesmo termo, também esposando a opinião de que os adventistas sejam legalistas. E afinal de contas, essa acusação, ela é de fato um retrato fiel da igreja? Uma autocrítica que a gente pode fazer? Será que, em alguns sentidos, os adventistas têm sido legalistas? É bem verdade que a igreja passou por várias fases, e às vezes algumas ênfases, elas se aproximaram desse legalismo, e a própria Ellen White fala isso a respeito do período anterior a 1888, em que ela fala que havia um problema com a espiritualidade adventista, especialmente porque muitos dos pregadores adventistas estavam muito envolvidos em polêmicas com pregadores de outras denominações, participando de debates e tentando provar biblicamente o seu ponto de vista. E ela fala que nesses debates, muitas vezes, prevalecia a capacidade de argumentação, de persuasão, e muitas vezes, ao se demorar nesse tipo de debate, aqueles que se envolviam, os pregadores, acabavam perdendo a sua espiritualidade. Você podia até ganhar o debate, humilhar o oponente com os seus argumentos e impressionar a plateia, mas o Espírito Santo não estava nisso, especialmente porque a ênfase na capacidade humana é o que prevalecia. Enquanto muitos desses ministros que participavam desses debates descuidavam da sua vida devocional, descuidavam de uma preocupação de estarem ligados com Cristo e, de fato, pelo trabalho pessoal, acabaram alcançando outras pessoas com a mensagem do Evangelho. Então, em algum período, pelo menos, isso corresponde à realidade daquilo que a igreja vivia, embora não tenha sido, de fato, a ênfase proposital, especialmente quando a gente pensa em Ellen White como mensageira do Senhor. Ela nunca aprovou isso, nunca deu um endosso a isso, nunca foi algo que partiu dela ou de uma liderança. Era algo que envolvia muitas pessoas, chegou a pegar um pedaço da liderança. Alguns acabaram naturalmente infectados por esse tipo de pensamento, mas não era a ênfase denominacional, não é que a igreja oficialmente pensava assim. Essa diferença tem que ficar bem clara, embora ela seja muito sutil, eu reconheço isso. Agora, quando a gente fala em legalismo, a gente tem que entender primeiro o que é legalismo. Legalismo, geralmente, é um sistema em que a obediência, a salvação, ela está baseada nos atos. Quando a pessoa obedece e é fiel, isso tem méritos em termos de salvação. Legalismo acaba caindo naquela máxima de salvação pelas obras. E geralmente uma religião legalista, ela dá ênfase muito grande ao exterior, àquilo que a pessoa faz em termos de comportamentos, de procedimentos. Então uma religião legalista, ela leva uma experiência formalista, de fora para dentro. E não muito dentro, né? Porque o interior da gente não muda simplesmente porque alguns hábitos acabam sendo assumidos e você acaba vivendo de uma determinada maneira. Isso não muda o coração do homem. Essa experiência, portanto, ela é uma religiosidade bastante superficial. Agora, quando a gente pensa nesse sistema de salvação pelas obras, nunca, em nenhum momento da sua história, o Adventismo oficialmente
endossou que a salvação fosse pelas obras. Sempre se compreendeu que a salvação era algo por meio da fé, era um dom de Deus. Alguns podem até perguntar, mas e antes de 1888? Como eu disse, houve um período em que isso se aproximou do legalismo, em que a espiritualidade estava baixa, mas não que oficialmente a igreja não reconhecesse o papel da justificação pela fé. Então é importante frisar aqui que mesmo antes de 1888, a igreja adventista acreditava em justificação pela fé. Eu tive a oportunidade de pesquisar um pouquinho sobre os escritos de Rice Smith, de Andrews e alguns pioneiros que fizeram apologias, defesas em favor da visão adventista da purificação do santuário, e é curioso como eles relacionam a justificação pela fé com esse tema, e isso muito antes de 1888. Portanto, dizer que os adventistas passaram a acreditar em justificação somente depois do Congresso de Minneapolis em 1888, o congresso mais polêmico da igreja, isso é de um desconhecimento histórico sem precedentes. A igreja já tinha estudiosos, pastores, líderes que advogavam a justificação pela fé. Verdade, como eu mencionei antes, que em algum momento essa ênfase se perdeu e teve que ser retomada em 1888. Mas, portanto, a igreja adventista nunca foi legalista. O que nós não podemos confundir aqui é que a igreja adventista sempre entendeu a salvação de modo integral. Portanto, a obediência faz parte da salvação, no sentido de que, agora salvo, eu preciso viver dentro de uma aliança com Deus e obedecer aquilo que Ele me pede. Portanto, a obediência faz parte do pacote. Assim como, por meio da fé e da minha experiência com Deus, da minha caminhada com Deus, eu experimento uma transformação e passo a corresponder ao plano de Deus, a demonstrar isso na minha vida. E aqui está a grande diferença. Não é só uma experiência de fora para dentro, é uma experiência de dentro para fora. Uma mudança que começa com o coração e vai afetar hábitos. Esses hábitos não são meritórios. Não é porque eu obedeço que eu vou ser salvo. Na verdade, aqui está um ponto que precisa ser bem compreendido. Ninguém vai ser salvo se não obedecer. Isso é verdade. Mas por quê? Porque o papel da obediência tem que ver com lealdade. Uma vez salvo, eu passo a conviver com Cristo dentro de uma aliança. Eu passo a me relacionar com Ele. E Ele passa a me transformar. Há a habitação do Espírito Santo no meu coração, e isso faz com que Jesus viva em mim. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, um texto bastante parecido, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu não vivo mais na carne, mas é um viver diferente. Cristo passa a controlar as minhas atitudes, Ele passa a ser Senhor. Não é que eu agora abro mão da minha vontade, não. A minha vontade, ela vai cooperar com a vontade de Deus, de forma voluntária. Eu tenho que decidir, buscar, alinhar a minha vontade com a vontade de Deus a cada dia. Isso é uma luta, uma batalha espiritual. Por isso que Paulo também diz que ele esmurrava o seu próprio corpo. Ele lutava para não ser reprovado. A vida cristã é uma vida de lutas. E esses hábitos que nós vamos adquirindo são hábitos que o Espírito Santo vai implantando gradativamente no meu coração. Portanto, ajustar a minha vida de pecador com um coração enraizado no egoísmo, com aquilo que Deus propõe como modelo de vida revelado nas Escrituras, é uma obra espiritual. Não é uma questão de autodisciplina, não é uma questão de treino, não é uma questão simplesmente de programar o meu cérebro para viver diferente. É uma mudança que tem que partir de dentro. E cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas dificuldades. Mas essa operação tem que acontecer. Porque se eu não obedeço a Deus, se eu não vivo como um cristão, isso significa que a minha motivação ela pode estar equivocada. Eu posso, de fato, não ter compreendido o que é viver com Cristo. Eu posso não ter compreendido o alcance, a abrangência da salvação. É bem verdade que uma simples obediência formal não é tudo, mas uma desobediência também é ruim. As duas coisas são ruins e representam lados diferentes daquilo que significa não compreender a salvação que Cristo propõe. Quando eu vivo apenas externamente, sem um relacionamento com Cristo, de fato, eu não compreendi a salvação. Mas quando eu vivo de forma desobediente, também indica que eu não compreendi a experiência de salvação. As duas coisas são ruins em níveis diferentes, em graus diferentes, mas são igualmente ruins.
O ideal é obedecer pela fé. Espero que esse vídeo tenha elucidado uma questão que é séria. Muitos adventistas liberais têm trabalhado com esse assunto, tentando descartar coisas essenciais do estilo de vida adventista, e você já deve ter visto opiniões nesse sentido. E há muitos vídeos aqui falando desse problema de adventistas liberais, da identidade adventista e de quanto nós precisamos trabalhar para que a compreensão bíblica dos pioneiros seja retomada, aprofundada e experimentada pela sua igreja na atualidade. Quero ouvir você, deixe nos comentários a sua opinião, o que você pensa de tudo isso, e de fato, que Deus o ajude a ser fiel, a viver como um crente verdadeiro, se preparando para a volta do Senhor Jesus. Um forte abraço, a gente se vê na próxima semana. Deus o abençoe.